Casagrande, o Casão, ele uniu a seleção brasileira contra ele. A história começou com o churrasco de ouro, você lembra? Mas ainda não terminou. Às vezes é tensa, né, a relação entre uma seleção e o jornalismo que a cobre. Veja você o caso da Argentina, eu já mostrei aqui. Os caras saíram do vestiário depois da final, meio que mandando os jornalistas tomarem seus respectivos orifícios. Saca só isso aqui. Acalentar a seleção, torcer pela seleção, tal. Mas olha para onde vai. Olha lá. E não importa o que diga esse puto periodista que vai pra puta que pariu. Não importa o que diga esse puto jornalista que vai pra puta que pariu. É isso? É isso aí. Então, na Argentina também tem um estremecimento aí, né? Entre jornalistas esportivos de um lado, do outro lado a seleção que está jogando em campo. Só que lá a seleção foi vitoriosa, então dá para contar vantagem para cima da imprensa mesmo, né? Aqui foi um pouquinho diferente, né? E uma figura aí na comunicação, no jornalismo esportivo brasileiro, é o comentarista Casagrande, né? Jornalista mesmo ele não é um comentarista, mas ele atraiu para si toda a raiva aí da seleção brasileira. Conseguiu brigar com a escalação inteira. Como? Criticando aquele churrasco de ouro, né? Essa história tá longe do fim e parece que só vai agregando mais gente, né? Mais celebridades e subcelebridades também. Vamos ouvir o que o Casão disse recentemente para o UOL, porque tá interessante essa declaração dele. De símbolo, que eu queria perguntar para o Casão sobre uma coisa que o Casão falou ao longo da Copa do Mundo, né? Sobre a atitude dos jogadores brasileiros que ficaram os pentacampeões, que foram convidados, estão aqui no Catar, Roberto, Cafu, Ronaldo, quem mais? Kaká, né? Eles estavam lá o tempo inteiro sendo convidados para acompanhar as partidas. Os argentinos também são convidados, também acompanham o jogo em camarote, com as famílias deles, mas em camarote, enfim. Vários jogadores são convidados. Aí eu te pergunto, Casão, você que é um ex-jogador de Copa do Mundo, inclusive, ex-jogador da seleção e de Copa. Você se imagina no meio da torcida brasileira ou você também não se identifica muito com a torcida brasileira que você encontra aqui no Catar? Bom, vamos por partes. Primeiro, eu não acho que fomos nós que criamos a polêmica. A polêmica foi criada por eles. Os jogadores, eles estão na Copa do Mundo, quer dizer, você tem uma folga e você vai ostentar. Então, eu dei a minha opinião pela imagem que eu vi. Se eu não tivesse visto aquilo, eu não teria falado nada. Então, não fui eu que criei a polêmica. A polêmica é criada a partir do ponto que você se coloca dentro de uma situação polêmica. Alô? Estamos te ouvindo. Puta, que constrangedor, né? Você começa a falar puto, daí cai a ligação, daí dá esses problemas aí, pô. Que hora errada pra acontecer isso. Tá. Aconteceu comigo várias vezes já. Então, olha só. Então, a partir do ponto que você se coloca numa situação polêmica, quem criou foi você. A imprensa passa para frente. A imprensa passa para frente essa polêmica, né? E eu não sou jornalista de criar matéria. Eu não sou nem jornalista, sou um comentarista. Eu dou opinião. E aí a minha opinião é a seguinte: você está numa Copa do Mundo, você tem que focar na Copa do Mundo e você tem muitas coisas que você pode fazer sem entrar dentro de uma polêmica como aquela. Eu acho que foi gratuito. Eu acho que o Ronaldo não tinha nada que ir lá convidar os jogadores para ir comer o churrasco folhado a ouro. O Ronaldo não é jogador atual, ele não está disputando a Copa do Mundo, ele é um ex-jogador, campeão do mundo, foi o principal jogador, artilheiro, tudo mais, fez os 2 gols na final, mas agora ele tem que olhar de um outro modo. Deixa os jogadores lá, ele vai com quem ele quiser, mas deixa os jogadores ali tranquilos, focados na Copa do Mundo. Essa foi minha crítica. Totalmente de acordo, hein? Totalmente de acordo, Casal. Então, essa foi minha crítica. Em relação aos jogadores, é o seguinte: eu não estou relacionando. Ele dividiu em etapas, né? Primeiro, fenômeno. Tinha nada que se meter, tinha nada que ir lá se enfiar no cotidiano da seleção. A época dele de seleção acabou. Beleza. Agora a seleção. O que ele tem para dizer? Eu não estou comparando
torcidas atuais ou do passado, nada disso. Eu estou falando de comportamento de jogador. Esquece as torcidas. Nessa Copa do Mundo, se eu fosse convidado pela FIFA, recebendo, porque eles estão recebendo para aquilo, eu ia falar, não, muito obrigado, porque eu não concordo com a filosofia política da FIFA e muito menos eu iria sentar do lado de opressores do Catar, num país que não respeita os direitos humanos, trata a mulher como um ser inferior e é altamente homofóbico. Eu não me identifico em nada com essa situação. Então, jamais eu iria sentar num lugar com essa turma. Eu jamais ia me colocar fazendo parte dessa turma, ou sendo conivente com essa turma. Por dinheiro nenhum. Pouco importa, sabe? Aí depende muito dos valores e dos princípios de cada um. Qual é o seu interesse maior? O meu interesse maior é sempre em cima dos meus valores, dos meus princípios, das minhas ideias, não em cima da questão financeira. Tá? Já recusei diversas vezes propagandas porque eu não como a comida, ou eu não tomo refrigerante, ou eu não concordo com aquele tipo de tempero. Eu só faço propaganda se for o caso de coisas que realmente eu uso. Pô, isso aí é muito da hora, tá? Já tive essa experiência, ela é libertadora. Quando chega alguém e fala assim, eu queria que você anunciasse aqui tal coisa, e você pensa assim, eu não, né? Graças a Deus, a gente se mantém graças ao público, ao conteúdo que faz. Posso recusar anunciar essa comida hiperprocessada. Uhul! É muito legal dizer um não para esse dinheiro. Não tem dinheiro que pague dizer não por dinheiro. Puta, é muito gostoso. É muito gostoso. Sério. Não vou mentir para a sociedade, de forma nenhuma. Até porque meu tratamento de dependência química, que eu fiquei 1 ano internado e faço... Teve isso, né? Teve isso. Os caras aí da seleção curtiram comentários assim cruéis sobre a doença, né, que o Casão enfrentou. O tratamento até hoje é baseado em cima da verdade. Eu não conto mentira, cara, sobre a minha vida, eu conto verdade. Aí, quando eu dou uma opinião, é a minha verdade. Eu não estou enrolando, é aquilo que eu acho mesmo. Não é para criar polêmica, nem para alegrar, aliviar, passar pano nenhum. É a minha opinião, é a minha verdade naquele momento. Isso não significa que eu possa mudar de ideia depois. Eu não mudei de ideia em relação aos jogadores, ex-jogadores que sentaram com os caras lá. Não mudei de ideia na comparação com os argentinos, tá? Muito menos ainda depois que eles foram convidados para homenagear o Pelé e ninguém apareceu. Só apareceu. Puta, isso aí é foda. O Pelé, com a história que tem, o Pelé no momento da vida que tá, com a saúde do jeito que tá, entendeu? E a seleção atual meio que caga pra isso. É foda, né? É foda. É não reconhecer de onde você veio, né? Aí fudeu, né? Aí fudeu. É não reconhecer o passado de glória da seleção brasileira. Aí fudeu. Aí ele tem razão mesmo. Apareceram argentinos lá. Zanetti e Pumpido estavam lá na homenagem ao Pelé. E esses jogadores aí, eles foram convidados para ir. O Ronaldo deu uma entrevista, uma live, sabe o que ele fez? Ele falou que não foi porque estava com outro compromisso. Qual é outro compromisso? Fica muito vago. Qual é outro compromisso mais importante do que você homenagear o Pelé aqui no Catar e o rei estando no hospital se recuperando de um problema sério? Tem alguma coisa mais importante do que isso naquele momento? A não ser que, sim, então mostra o que é mais importante. Né? Fica muito vago falar, eu não fui porque eu tive outro compromisso. Todos eles tiveram outro compromisso mais importante que homenagear o Pelé? Então eu sou contra mesmo. Não concordo mesmo. E aí, tanto faz o que eles acham de mim, o que eles pensam da minha opinião. Eu não dou opinião para alguém gostar. Eu dou opinião para as pessoas concordarem ou não. Gostar da minha opinião é outro esquema. É outro negócio. Aí, quando você atinge diretamente na ferida, os caras se revoltam. Né? Porque no Brasil, poucas pessoas, eu não sou o único, hein? Mas são poucas pessoas que não têm, não deve favor nenhum ou é completamente independente para dar uma opinião sobre grandes ídolos do futebol que foram campeões do mundo. Ficam aceitando ou se omitindo ou deixando para lá. Eu não deixo para lá, porque é a minha opinião, tá? E aí, o que acontece? Eles se uniram contra mim. É foda. Né? Começaram, aí veio o Marcos, aí veio também o Thiago Leifert, veio outros e tal, me atacando, ridicularizando, ironizando, tentando desvalorizar a minha opinião, né? As minhas opiniões, mas nunca se uniram para fome no país,
contra o desmatamento, contra o estupro de garotas yanomamis, contra o assassinato dos povos indígenas, contra a não compra da vacina, a demora para comprar. Esses caras não se uniram, eles se uniram contra mim, né? Então eu olho assim e falo, caramba, cacete, eu incomodo muito mais do que o Robinho, estuprador, condenado a 9 anos na Itália, passeando pela praia livre. Puta que pariu! O que você tem aí é um embate geracional, né? O Casagrande, lembrando uma outra geração que tinha suas preocupações sociais, seu compromisso com a defesa, digamos, integral do nome Brasil, não só em campo, mas fora também, né? Porque o jogador tem esse poder, ele automaticamente é ouvido. Então, quando fala sobre a fome, isso é muito bem-vindo. Quando fala sobre os diversos problemas sociais que o país tem, e o Casão os elencou ali, isso também é muito bem-vindo. Só que o pessoal, atualmente, e gradualmente isso foi acontecendo, né? Ao longo das décadas, né, foi se distanciando dessas causas porque não pega muito bem com os patrocinadores, não é muito agradável, então deixa para lá, não faz bem para a carreira, não faz bem para o interesse próprio. E aí você tem um representante dessas gerações anteriores se manifestando e mandando a real, hablando mesmo. Tá aí o Casão, que tá pagando preço, né? Porque uniu muita gente contra ele, mas parece que tá indo bem. Tá segurando o rojão. Essa história tá longe de acabar, hein? Parece que vai longe ainda.